Olá a todos. Estou aqui apresentando uma aula inaugural da monitoria de Química Geral, Química da UFC. Eu sou estudante de Engenharia da UFC, aqui campus, em Crateús, e atualmente estou no sétimo semestre. Meu nome é Felipe Frazino e irei apresentar aqui uma introdução ao estudo da Química, primeira parte. A ementa da monitoria consistirá nos seguintes conteúdos, que estão divididos em capítulos, de acordo com as avaliações, né? E ao longo da monitoria irá sendo apresentado. Inicialmente, iremos ter uma introdução à química, né? O que ela estuda, ali os principais fórmulas matemáticas usadas em química, principais métodos matemáticos, e com o decorrer do tempo iniciaremos em modelos atômicos, estrutura eletrônica dos átomos, distribuição eletrônica, tabela periódica e ligações químicas. Conteúdo para a primeira prova e a seguir iniciaremos estequiometria, reações de solução, termoquímica, cinética química, ácido e base, conteúdo para as provas posteriores. O livro que eu utilizei para preparar essa aula inaugural foi o livro de Química Geral Conceitos Essenciais do Chang. É um livro muito bom, assim, eu particularmente gosto dele pela linguagem, né, muito didática. Este livro ele tem disponível na biblioteca da UFC Campus Crateús, livro físico, como no seu acervo digital. Eu utilizei esse livro para preparar essa aula, mas para aulas posteriores posso utilizar outros livros, como tem o Brown Química, Química, a Ciência Central, muito bom, assim como o livro Atkiss, que é o livro que a professora da disciplina usa, Princípios da Química, que tem conceitos ali mais aplicados da Química. O livro ele traz aqui uma breve introdução de como estudar química, né? Porque a química, ela comparada a outras áreas, a outras disciplinas, é considerada uma disciplina mais difícil assim, né? Pelo menos a nível introdutório. Mas a partir do momento que você vai lidando com a química, você vai conseguindo entender que ela não é difícil, ela possui apenas uma linguagem própria, um vocabulário próprio, que você, entendendo esse vocabulário, será um estudo bastante agradável, né? Por exemplo, ali em outras áreas, como as áreas, falando dos cursos aqui da UFC Campus Crateús, temos as áreas de computação, eles possuem linguagens próprias da computação, linguagem Python e Java, que precisa aprender para obter uma melhor, assim, uma melhor vivência com o curso e a disciplina. Aqui algumas dicas que o livro nos traz acerca de como estudar química, né? Inicialmente, frequentar as aulas. É muito importante você frequentar regularmente as aulas e fazer anotações com atenção. Por quê? Porque ali, a partir do momento que você falta uma aula, ali naquela aula foi abordado conteúdos que é de suma importância para o dia da avaliação. E por que fazer anotações? Porque muitas vezes o que o professor escreve no quadro, ele não coloca no slide e, tipo, meio que é um mecanismo de você aprender a fazer anotações, porque a partir do momento que você está fazendo anotação, você vai lendo e estudando e a sua mente vai já recebendo essas informações, né? Se possível, sempre revise os tópicos no mesmo dia que foi ministrado o conteúdo, no mesmo dia que foi ministrada a aula, porque ali você vai fazer uma revisão e no dia da prova você já está, faz só uma revisão simples e já vai entender que também na próxima aula você irá receber conteúdo novo, mas já tendo aprendido o conteúdo da aula anterior, porque você fez uma revisão, você sabe do que foi mostrado na aula anterior. Pense criticamente, pergunte a si mesmo se você realmente entendeu. Aqui está mais em questão se você entendeu o que foi abordado na aula. Se eu for resolver uma questão, você resolver. Se eu for explicar o conceito, o conteúdo que foi abordado na aula para outra pessoa, para um colega, eu vou saber explicar. E aqui está um caso, não existe em fazer perguntas ao seu professor ou monitor da disciplina. É muito importante, você não exige em fazer as perguntas. Durante a aula, se você tem alguma dúvida, peça licença e pergunte. Ou então, muitas vezes acontece que o aluno ele tem timidez, vergonha de perguntar ali no meio dos colegas, então você reserva ali a sua pergunta, a sua dúvida. No final da aula, chega no biro do professor, assina a mesa dele, pergunta assim, professor, isso, poderia me ajudar a entender melhor? Eu tenho certeza que o professor ele irá lhe ajudar, irá tirar a sua dúvida. Aí, caso ele não tire, aí você me procura, né, monitor da disciplina, que eu, se eu não souber, eu irei atrás para esclarecer sua dúvida. Daí você verá que a química é muito mais do que números, fórmulas e teorias abstratas, é uma disciplina lógica com ideias e aplicações muito interessantes. A química é uma ciência considerada a ciência central, uma ciência muito aplicada em diversas outras disciplinas, diversos cursos, principalmente aos cursos aqui da UFC Campus Crateús, temos ali engenharia de Minas, a química é aplicada como as reações químicas acontecem nos minérios, né? É aplicada ali na engenharia civil, nas propriedades dos materiais, nos efeitos que a temperatura faz com os materiais e determinados fatores. E na engenharia ambiental tem uma gama de aplicações, né? A química é uma base central, ali para o tratamento de água, o tratamento de efluentes, de estudos ambientais diversos, solo, água, ar, gás e por aí vai. O livro traz uma introdução, classificação da matéria, aqui o que vocês consideram matéria, né? De acordo com o livro, a definição de matéria é tudo aquilo que ocupa espaço que tem massa. E a química irá tratar desse estudo da matéria e das transformações que ela sofre, né? Aqui temos um exemplo, uma imagem onde temos uma barra de ferro, uma barra de ferro aquecida, um metal, ele entrando em contato com o gelo, transferindo energia para o gelo, onde o gelo irá sofrer transformações, né? Aqui temos a imagem onde o gelo irá sofrer transformações. Esse gelo inicialmente estava no estado sólido, a partir disso ele irá derreter para outras
outras irá transformar em outros estados físicos, né? Aquele estado sólido considera por suas moléculas extremamente agrupadas juntas, né? Aquele estado líquido, as moléculas são relativamente mais soltas, e no estado gasoso as moléculas estão totalmente dispersas. Substâncias e misturas. Substância é uma forma de matéria que tem uma composição definida. Por exemplo, de substância, a água é substância, a prata é substância, o hidrogênio é uma substância simples, né? O oxigênio é uma substância simples. E assim, tem milhões de substâncias em todos os planetas, em todo o planeta Terra, né? Milhões de substâncias além. E a mistura é uma combinação de duas ou mais substâncias, né? Por exemplo, o sal, cloreto de sódio, ele é uma substância. Quando eu misturo ele com água, forma uma solução ali de sal e água, que é uma mistura dessas duas substâncias. Logo, iremos ver que as substâncias elas se classificam em homogêneas e heterogêneas. Uma substância homogênea é aquela que, uma mistura homogênea é aquela que não tem, ela é definida em toda a sua composição, não tem assim uma separação de fase visualmente, você observando. E uma mistura heterogênea é aquela que tem uma separação de fase assim, você visualmente observando. Aqui traz um exemplo, aqui é uma mistura heterogênea, onde limalhas de ferro e areia estão misturadas, e ele utiliza um ímã, que esse ímã, por meio de separação magnética, irá juntar essas limalhas de ferro. E aqui traz um exemplo de uma mistura homogênea, onde tem uma água e açúcar formando uma solução de água com açúcar, onde está homogênea em toda a sua composição. É, temos outros exemplos de mistura heterogênea em meios líquidos, por exemplo, aquela do óleo, que é conhecido, onde por meio da diferença de densidades, a água não se mistura com óleo, então fica heterogênea. Elementos e compostos, a substância pode ser constituída por um elemento ou um composto, e o elemento é uma substância que não pode ser separada em substâncias mais simples por processos químicos. Traduzindo, né? Os elementos são aqueles que já são os últimos. Na substância, dentro da substância temos elementos. Então, estes elementos já são últimos, não dá mais para ser separados, ali por processos simples, né? Atualmente são 118 elementos catalogados e estes elementos estão dispostos na tabela periódica. O hidrogênio é um elemento, o oxigênio é um elemento, o nitrogênio é um elemento, hélio é um elemento, né? E podemos definir um composto como a junção de dois ou mais elementos, né? Átomos de dois ou mais elementos. Por exemplo, o hidrogênio é um elemento, o oxigênio é um elemento. Quando eu junto esses dois elementos, eu formo a água, né? O composto de dois elementos, do hidrogênio e do oxigênio. Resumindo tudo o que foi abordado, nós temos que a química, ela estuda a matéria e as transformações que ela sofre, né? Essa matéria estão em misturas ou substâncias. As misturas podem ser homogêneas, aquelas que estão definidas em toda a sua composição, e heterogêneas, aquelas que têm uma separação ali em sua composição. É, e as substâncias puras podem ser definidas em elementos ou compostos. Os compostos são a mistura de dois ou mais elementos, e por meio de separação dos compostos, na quebra dessas ligações se formam os elementos. E as misturas, por meio de separação por métodos físicos, você chega nas substâncias. Por exemplo, aqui ele traz do ferro, né? Que o ferro ele é separado pelo ímã. Pois é, pessoal, aí na próxima aula eu irei trazer ali acerca das grandezas estudadas em química, né? Os unidades de medida de acordo com o Sistema Internacional de Unidades e demais aulas. Aí seguimos posteriormente para modelos atômicos e assim por diante.